Temos que combater todas as opressões e a LGBTfobia é uma delas. Para nós brasileiros, então, especialmente os LGBTs, quem é que não queria um mundo livre de opressões? Pensemos então melhor ainda, especialmente para as nossas irmãs travestis e trans. Então o Brasil, ele seria algo bem mais próximo de uma democracia popular e não de uma democracia burguesa, se a transfobia não matasse a todo momento. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu peço que tenha um pouco de calma com a construção dos termos que irei trabalhar hoje. Eu venho cozinhando essa ideia e essa pauta há muito tempo e eu acho que ela tem que ter um certo cuidado para ser abordada. E, gente, cuidado para não confundirem ou reproduzirem antissemitismo com antisionismo. O primeiro, ele é um preconceito contra uma etnia, uma religião, os povos, né, na verdade, e a gente sabe da história e do sofrimento do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E isso, eu acho assim, é inadmissível em pleno século XXI a gente zombar do extermínio de um povo ou até mesmo, inclusive, negar o Holocausto. Mas também é importante a gente pontuar que o antisionismo, ele é um combate a uma lógica que a gente chama de lógica colonialista. Então, durante o vídeo, eu vou deixar informações e referências para vocês melhor entenderem, inclusive, desse assunto, dessa temática. Doutora Drag! Pessoal, a gente sabe que existe uma construção imagética do que é um terrorista. Então, logo, facilmente, a gente cai em islamofobia, certo? Você vai, inclusive, assim, tentar explicar a um amigo e vai cair numa reprodução binária que existe de que, de um lado, existem os liberais iluminados e, do outro, existem os fanáticos religiosos racializados. E, bem, as coisas não são bem preto no branco. O vídeo de hoje é justamente um combate a esse pensamento binário para que você possa entender o que é homonacionalismo e pinkwashing. São termos que, se você entender, pode te ajudar, por exemplo, a combater essa ideia binária que tenta te fazer você achar, né, que você está sendo incoerente quando, por exemplo, você é claramente contra os ataques imperialistas dos Estados Unidos ao Irã, como aconteceu recentemente. Gente, falar sobre isso é errado? Estados Unidos, então, estão certos? Sabe? Mas então, se a gente parar para pensar, o que seria o homonacionalismo, Dimitra? Me explica assim com palavras, eu quero entender. Jaspi Puar, que é essa autora que eu estou usando hoje, ela fala primeiro que é importante a gente entender o homonacionalismo como um mosaico, ou seja, são pecinhas que vão se compor lá e juntas elas vão formar um fenômeno que temos hoje. E essa compreensão dela de mosaico, ela é importantíssima, pois pode soar nesse vídeo que eu estou falando assim de relações de causa e efeito, e eu já digo para vocês que não é isso. Vamos por partes. Primeiro, homonacionalismo. Isso é um acrônimo. Lembra de acrônimo igual eu falava de drag, dressed, resembling as a girl? Então é um acrônimo de homossexualidade e nacionalismo. E como posso dar um bom exemplo do que é homonacionalismo? Você vai ver, por exemplo, que tudo que fizeram historicamente foi reforçar uma ideologia nacionalista, ao mesmo tempo que alguns, nesse caso não Trump, mas alguns políticos progressistas americanos também reforçaram os direitos LGBTs. Com isso, eles conseguem facilmente também a estigmatização de um povo ou uma comunidade tida como LGBTfóbica. Nesse caso, por exemplo, a gente pode citar as pessoas árabes, as pessoas persas. Para quem não sabe, o pessoal do Irã não é árabe, eles são, na verdade, são persas ou muçulmanos em geral, ou até mesmo pessoas negras. Isso faz com que eles justifiquem ou legitimem ataques ou crimes de guerras. Isso é claramente um exemplo de homonacionalismo. Ou seja, a gente tem nesse contexto processos que em certos poderes, no caso o Estado, eles se alinham com as reivindicações do coletivo LGBT com o fim de justificar posições racistas e xenófobas, especialmente contra o Islã. Então, eu mesmo não nego. Eu já caí nessa lógica tempos atrás e, inclusive, reproduzia. Então, cria essa imagem, né, de que imigrantes são homofóbicos e que o Ocidente é totalmente igualitário. Ou seja, gente,
Eles estão usando essa diversidade, os direitos LGBTs, para sustentar posturas anti-imigração, imperialistas, como no caso do Oriente Médio. Basicamente, a gente pode pensar que as implicações da compreensão do homonacionalismo como um mosaico vai representar, na verdade, a estrutura da sociedade, ou melhor, da modernidade. Então isso tudo é fruto de uma convergência de forças geopolíticas e históricas de interesses neoliberais de uma acumulação capitalista. E olha só, essa acumulação ela pode ser tanto cultural quanto material. E eles, inclusive, têm o objetivo de controlar a população por meio de abordagens afetivas, inclusive muito emocionais. Porque, pensa assim, esses discursos são muito caros para a gente. Então, enquanto LGBTs, qual LGBT não quer saber de um Estado que propõe liberdade de pessoas LGBTs? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Esse discurso ele é muito tentador, inclusive se você não tem uma reflexão crítica do que está por trás, acaba que você vai passar por uma espécie de controle biopolítico e isso sempre por trás vai ter essa narrativa supra-LGBT friendly. Então, para a gente entender o homonacionalismo, primeiro a gente tem que pensar que cada vez mais o movimento LGBT tem alcançado alguns direitos em algumas partes do mundo. Inclusive, em alguns lugares do mundo, a sodomia ela está sendo, na verdade, ela vem sendo descriminalizada. Tudo isso partindo do prisma de legalização. Ou seja, estou dizendo que a agenda LGBT avança e que pessoas passaram a não ser criminosas por serem LGBTs. Como eu disse, olha só, a autora ela vem trabalhando então esses conceitos como um mosaico. Logo, eu estou trazendo para vocês peças que vão se encaixando nesse vídeo, ao passo que direitos LGBTs então vêm sendo alcançados. Nós temos que pensar que junto vem um discurso liberal de LGBTs, especialmente, inclusive, lésbicas e gays. Então esse discurso ele produz narrativas de progresso, de modernidade, de legalidade de ser LGBT. Mesmo que isso signifique, olha gente, o abandono parcial ou até mesmo integral dos direitos de outras populações. Basicamente, então, o imigrante, o muçulmano, o negro, o indígena, o asiático, o árabe certamente não serão contemplados. A narrativa do progresso dos direitos gays, por exemplo, ela é toda alicerçada no apoio do outro racial, do outro sexualizado. Como assim, Dimitra? Você está falando assim, eu não estou entendendo. Basicamente, gente, pensem aqui comigo. Se sustenta um preconceito baseado na ideia de que LGBTs, por exemplo, alcançaram um determinado direito em uma sociedade. Vamos colocar Israel e Palestina como exemplo. Israel, então, tem uma narrativa sobre a modernidade civilizacional e que os palestinos são retrógrados, são homofóbicos, e isso é uma boa forma de desviar as atenções ou, em algumas situações, justificar ou legitimar a ocupação. E essa prática de fazer isso é chamada de pinkwashing. Então, o pinkwashing é a lavagem rosa. Israel, então, é conhecida como um bom destino gay ou LGBT friendly, que o Estado de Israel, inclusive, está protegendo os LGBTs. Mas por trás de tudo isso se esconde o processo de ocupação e sionismo com os povos palestinos. Mas por trás, gente, existe então um processo aí de ocupação que as pessoas não estão ligadas. Então, estamos falando aqui de colonização mesmo. Israel, além de pinkwashing, faz também veganwashing, que inclusive é uma das maiores populações veganas do mundo. Mas de que adianta usar uma bota livre de sofrimento animal se com essa mesma bota você é um soldado a serviço de um Estado colonialista que subjuga outros povos? Estou falando aqui que, inclusive, existem soldados que podem ser gays e que literalmente vão esmagar palestinos com suas botas livres de sofrimento animal. Faz sentido isso para vocês? Entendem as nuances disso? E, gente, não vamos confundir antisionismo, vou repetir novamente, que é contra contra uma lógica colonialista, com antissemitismo, que é preconceito contra uma etnia, uma cultura, uma religião de judeus.
sobre Palestina e Israel, vocês podem ir lá no canal, inclusive, da Sabrina, né, no Tese 11, que tem uma playlist só sobre Palestina e ela é maravilhosa. Tem um documentário que vai sair esse ano. Tem também um programa do Revolution, muito interessante, sobre o sofrimento do povo palestino. E aqui no Hora Queer, que é o nosso canal, né, o spin-off Doutora Drag, um spin-off, tem também um programa com a Sandra Guimarães somente sobre pinkwashing. Ela morou lá pela Palestina por volta de 12 anos. Voltando a Jaspi Puar, a autora ela traz vários exemplos de homonacionalismo. Lembrando que as duas nações que mais se beneficiam disso são Israel e Estados Unidos. E a gente tem como exemplo, mas é isso, o exército americano ou políticas americanas que usaram táticas LGBT-friendly, mas que ao fundo visavam um incremento na militarização ou uso de força maior da polícia. Então, outro fator importante é que temos um marcador do homonacionalismo americano, que é o 11 de setembro, as Torres Gêmeas, mas ele não é um ponto histórico que faz com que a partir dali se iniciem as táticas que eu mencionei, pois o homonacionalismo ele não é um evento ou um atributo, ele é algo em processo e em evolução constante. 11 de setembro, no caso, ele é um marcador do aumento da islamofobia no mundo todo. Dois exemplos claros de homonacionalismo nos Estados Unidos ajudarão vocês a entender do que eu estou falando e do que eu quero dizer para vocês. Primeiro, sabe a política, né, que era a proibição de homossexuais nas forças militares, era a política Don't Ask, Don't Tell? Ela foi anulada lá em 18 de dezembro de 2010. E essa política do não pergunte, não conte, era uma lei que proibia que qualquer militar ou homossexual, bissexual, ele não poderia revelar sua orientação sexual ou de falar sobre seus relacionamentos homossexuais ou até mesmo de que seus chefes e superiores investigassem sobre o assunto. Essas restrições elas eram obrigatórias pela lei federal. Mas no mesmo dia que se anulou essa lei, o Senado dos Estados Unidos deu fim à Lei DREAM, que é a Lei Desenvolvimento, Assistência e Educação para Menores Estrangeiros. Era basicamente, gente, uma legislação que teria legalizado milhões de estudantes ilegais, permitindo que esses ingressassem no ensino superior. A única ironia dessa parte dessa história é que eles também, ao entrarem no ensino superior, eles também poderiam se alistar nas forças militares. Outro caso, no final de 2009, foi aprovada a primeira legislação federal a criminalizar crimes de ódio contra pessoas gays, lésbicas e transexuais. E bem, adivinhem de onde veio os recursos do projeto. Se você falar que é dos militares, você acertou. Mas mesmo antes de saber que essa proposta ela estava sendo manipulada para reforçar os fins militaristas, pessoas queer e pessoas negras do projeto Audre Lorde e também de vários membros dos grupos como Queers for Economic Justice, eles emitiram um comunicado manifestando contra essa suposta aprovação histórica da legislação contra crimes de ódio. Esse mesmo debate ele foi colocado aqui no Brasil, tem vídeo, vou deixar aqui no card, com a criminalização da LGBTfobia. Essas organizações elas defendiam que a legislação contra os crimes de ódio daria mais poder e mais recursos para a militarização das forças policiais e inclusive para a perseguição de pessoas de cor, ou seja, de pessoas negras, sobretudo pessoas negras e jovens, que elas são tidas como inclusive as pessoas mais homofóbicas do que os jovens brancos. Percebem que sempre o outro é o homofóbico, nesse caso o muçulmano, o negro, o árabe, enfim, e assim por diante. É importante então a gente pensar que esses dados, por exemplo, nos Estados Unidos, de encarceramento em massa, de negros e latinos, eles nos diz alguma coisa. A gente sabe que historicamente, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, essas populações não podem confiar na proteção do Estado, tão menos da polícia contra a violência, pois eles também são vítimas do Estado e também das necropolíticas. Essa reflexão que eu trouxe para vocês é só para instigarem a lerem o artigo e pensarem como às vezes pauta LGBT friendly podem andar
com maior militarização ou com uma forma de encobrir políticas xenófobas, imperialistas, colonialistas e até mesmo racistas. Certamente, se você é gay, branco, deve estar aí plenamente incomodado com tudo que eu disse aqui. Mas assim, eu sugiro você que leia o artigo, assista aos vídeos da Tese 11 sobre Palestina e também mais 2 vídeos, um aqui do canal sobre criminalização da LGBTfobia e um lá no canal Cifra Oculta do Samuel Silva Borges. A gente discutiu um pouquinho sobre isso. Outros exemplos, eles são importantes no artigo, como o caso da Índia. Assim, gente, é super bacana o caso da Índia que a autora trouxe. E outras questões como da Grã-Bretanha, da Holanda, que poderiam ser melhor explorados. Mas eu decidi focar em Estados Unidos e Israel, que coincidentemente são os queridinhos de quem? São os queridinhos de quem? Ele mesmo, aquele que sempre deve ser mencionado, que é o nosso queridíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro. É isso.